Saudade dos empates. Antes de começar, cuidado com as notícias falsas que estão girando, que giravam antes da partida, em alguns portais italianos, que o Motta ia pedir demissão. Isso é algo feito por um napolitano. Não caiam nisso. Fica esse recado. Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje, 29 de janeiro de 2025. Antes de mais nada, sempre agradecendo a todos vocês que comentam aqui no canal. Quanto mais comentar, o YouTube vai entregar o canal para outras pessoas, vai divulgar, e o canal crescendo, a gente vai poder sortear mais camisas oficiais da Juve. E eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil. Eu prometo que ainda essa semana, talvez no domingo, eu faça um vídeo rápido, 5 minutos, 6 minutos, para explicar, né, como funciona o fã-clube, para quem quiser se associar. Teve um inscrito aqui que pediu para eu falar sobre isso. E vamos falar aqui sobre a partida de hoje, né? Vocês viram aí no título que eu coloquei ritmo de treino, porque o Benfica veio treinar em Turim. Tem muita coisa para falar, eu prometo ser rápido, tá? Estou aqui com as minhas anotações, porque senão a gente acaba esquecendo, por mais que a gente anote. Antes de mais nada, eu confirmo aqui, vocês já devem ter visto aí um zoom aí no Brasil, da possível ida do Arthur, que ainda pertence à Juventus, ao Santos Futebol Clube. Da parte da Juventus eu não tenho essa confirmação, mas amigos que eu fiz recentemente, que não posso pôr a mão no fogo, tá? Mas acredito que sejam pessoas sérias, ali do litoral, dizem que é verdade, que existe o Santos entrou em contato com o agente do Arthur e agora precisa ver se ele aceita a proposta. Só isso. Me chamou a atenção hoje no jogo a presença do Vucinic. Lembram do Vucinic, né? Na reconstrução lá com o Antônio Conte. Naquele momento foi um jogador importante e me chamou a atenção, acredito que de vocês também, a presença do Del Piero, principalmente no segundo tempo. Primeiro que ele se emocionou antes do jogo ali, né? E ele olhando ali depois no finalzinho da partida, olhando a torcida, a curva, né? Com aquela cara amarga. Eu vou falar para vocês o seguinte, é a primeira vez que eu faço um vídeo, ou que eu falo, antes de ter o canal eu conversava com meus amigos sobre a Juventus. É a primeira vez, uma das poucas vezes, ou a primeira vez, que eu faço um vídeo tão desanimado, mas não é por causa do resultado, não é por causa do futebol apresentado, nem do treinador. É por uma questão extracampo, que me deixou desgostoso. A palavra desgostoso é essa, né? A gente sempre ouviu falar de pessoas que ficam com desgosto, né? Quem nunca falou, eu não vou dar desgosto para os meus pais, eu não vou dar desgosto para fulano. E eu nunca fiquei tão desgostoso com uma coisa que em relação a Juventus, extracampo. Isso eu vou fazer um vídeo na sexta-feira. Não ia fazer vídeo sexta, mas eu vou fazer sobre essa coisa desgostosa extracampo da Juventus. Eu tenho aqui minha análise e tenho uma informação importante. Nesse momento que eu estou gravando, são 7h40 da noite, 7h40, tá? Aqui do Brasil. E a Juventus ainda não saiu do vestiário. Isso aqui é uma informação. Estão todos no vestiário e parece que presidente Ferreiro, Scanavino e Giuntoli estão no vestiário. É uma informação exclusiva logo de cara para vocês. Informação verdadeira, né? Por isso que eu agradeço a todos vocês que dão esse crédito para mim, né? Primeiro, nota negativa. O EA jogou fora de posição no primeiro tempo. Nota positiva, o único que se salva no jogo de hoje, o único, sem mais, sem menos, Matia Perin, o goleiro, tá? Matia Perin é o único que se salva e o EA fora de posição no primeiro tempo, lamentável. O jogo começou eletrizante, eles quase fazem um gol, a Juventus responde rapidamente, né? Uma jogada do Conceição com o Vlahovic.
e depois eles vêm para cima de novo. Eu achei que ia ser um jogo eletrizante, mas depois o Benfica fez o gol e administrou como quem está treinando, como quem está classificado. Sabe quando você não quer machucar jogador? Vai devagar, vai na moralzinha. Foi esse que fez o Benfica, tocando a bola para administrar. Né? Não tiveram problemas para fazer o segundo gol, poderiam ter feito o terceiro. Eles literalmente tiraram o pé. Né? Essa atitude do Benfica mostra o quanto a gente está frágil. Né? E o Gatti, ele estava razoavelmente bem até aquela falha e acabou sendo outra figura negativa hoje em campo. Como eu disse, o único que se salva é o Perim. O Kalulu sai machucado, nota negativa no primeiro tempo. Não sabemos se o Kalulu vai ficar muito tempo fora, mas a gente está tão azarado, né, que é capaz que o Kalulu fique um bom tempo fora. É lamentável isso, né? Eu tento procurar palavras aqui pelo desânimo, porque a Juventus já entrou classificada, o Benfica já entrou classificado. Aliás, essa última rodada da Champions, nesse novo formato, eu fiz um vídeo em 2020, quando a Juventus, ainda na época do Agnelli, junto com o Real Madrid, o Barcelona, e os times ingleses que depois só saíram porque receberam ameaça do poder do governo inglês. Esse formato é a Superliga, tá? Que a UEFA copiou, chupinhou, enfim. Esse formato, tem gente que gosta, gente que não gosta, é o formato da Superliga que esse safado do Ceferin, né, presidente da UEFA, está pegando para ele, e enfim. A questão aqui não é se terminou em 20º, a questão não é se tivesse ganho do Benfica, a questão não é o futebol mal apresentado, não é só isso. A questão vai além disso, né? Eu tenho uma opinião, uma impressão, eu vou dar aqui uma opinião, mas acrescentem nessa opinião uma informação também, porque isso aqui que eu vou falar é muito sério. Vocês viram aí que o Danilo fez uma carta de despedida, muito bonita, as palavras dele. Para mim, o Danilo poderia ficar até o meio do ano e depois teria que sair mesmo, seria um ex-jogador em atividade, excelente profissional, respeitou a camisa, mas por bem dele era melhor ele sair no meio do ano, não renovar, para não virar o que virou o Alexandre há 2 anos atrás. Mas um cara que teve um grande caráter, né, uma grande personalidade. E a gente tem um problema sério no vestiário. Por isso que eu não vou aqui falar, o jogador fulano não serve para Juventus. Estou falando do jogo de hoje, tá? Vocês viram hoje o Will Dias? Vocês viram também hoje o Locatelli de novo quando entrou? Não dá, esses jogadores são fracos. Eu não vou levar isso em consideração hoje, porque essa informação, opinião barra informação, por quê? Porque primeiro eu tinha essa opinião e depois veio essa informação que coincidiu. O vestiário da Juventus está quebrado. E não é grupo de jogador com jogador, como a gente fala no Brasil, laranja podre. Não tem os palmeirenses do grupo, um abraço? Não tem o todos somos um? Que o treinador do Palmeiras fala tanto, todos somos um? No vestiário está o todos contra um. Mais claro que isso, impossível. Pelo que eu preciso confirmar, então coloque um asterisco, isso era uma opinião e agora é a informação, eu preciso confirmar e a gente não vai ter essa confirmação, porque vestiário, quem falar que sabe está mentindo. Mas pelo menos confirmar de onde vêm essas vozes. Porque a notícia que o L'Equipe jogou, da sondagem da Juventus pelo Xavi, me parece que ninguém desmentiu.
Ninguém confirmou, mas ninguém desmentiu. Como eu acabei de desmentir aqui, essa fake dos napolitanos colocando que o Motta ia pedir demissão antes do jogo. Hoje de manhã. E a informação que eu tenho, que era opinião e vira informação, mas uma informação com asterisco, é que o grupo, 100% do time da Juventus, não gostou. Eu já tinha falado isso, né? Acho que contra o Milan. Não gostou do afastamento do Danilo e se voltaram contra o treinador. Fica uma situação difícil da gente analisar, porque aí a gente não pode nem falar de tática, não podemos falar de atuações individuais, a não ser o Perin, mas a posição de goleiro é diferente. Porque quando você tem uma situação dessa, que os jogadores ficam contra o técnico, os mais novos, por exemplo, o Bangular, que acabou de subir, ele vai ficar numa situação constrangedora, ele vai correr, mas não vai correr tanto, não quer se queimar com os mais velhos. É complicado isso, é muito complicado isso, se isso for verdade, e parece que o grupo está junto com o Danilo e não gostou da maneira que ele foi afastado da Juventus. Vai se confirmando aquilo que eu falei um tempo atrás, que o Danilo é muito querido no vestiário, muito querido. Então, meus amigos, talvez até por isso a Juventus está até agora no vestiário com a diretoria, alguma providência precisa ser tomada. Porque é inútil a gente achar que dá para ganhar do Empoli. O Empoli, com todo respeito, o Empoli não vai ter. Eu joguei bola, vou fazer um vídeo sobre psicologia do futebol. Quando acontece esse tipo de coisa no vestiário, a questão vai além da capacidade técnica, além das questões táticas, vai muito além disso. Quando o grupo de jogadores não aceita o treinador por motivo A ou B, ou as pessoas sentam e conversam e colocam de novo uma rota, ou a coisa não vai. Não vai, não vai. Seja contra o Barcelona, seja contra o Empoli, seja contra o City ou seja contra o Venezia. Que é uma questão muito superior aí. De qualquer forma, a Juventus vai jogar na próxima fase ou contra o PSV ou contra o Milan. A gente jogou na estreia, né, contra o PSV, ganhamos, lembram? E o Milan é o Milan, né? A gente perdeu uma na Supercopa e depois foi a única partida que a gente jogou bola no ano de verdade, quando vencemos eles por 2-0 há 15 dias atrás. Se passar do Milan ou do PSV, a gente pega a Inter ou o Arsenal. Enfim, estava ouvindo a Rádio Bianconeira, o Santarelli disse que se for para sair com a Inter, ele prefere sair antes. Ele não aceita isso. Lembrando que se a gente não passar do Milan ou do PSV, é como se fosse a antiga oitavas, tá? A gente não está nas oitavas. Se a gente passar, aí sim vamos para as oitavas. Só para deixar claro. Queria dizer para vocês o seguinte, amanhã tem um vídeo logo cedo para falar da coleção de camisas, né? O episódio que a gente joga toda quinta-feira. E à noite, às 9h30, anote aí no seu caderno, uma live para fazer o sorteio daquela camisa da Juventus que eu mostrei anteontem, né? E por falar em sorteio, amanhã é o nosso sorteio e no dia 31 o sorteio da Champions para ver se pega o Milan ou o PSV Eindhoven, que foi o time do Romário, né, do Ronaldo, enfim. É isso, ragazzi. Não vou me estender muito. Como eu disse, como eu abri o vídeo falando, né, tem uma situação que me deixou muito desgostosa extra-campo com a Juventus, que eu não revelei agora nesse vídeo, vou revelar na sexta-feira. E eu só posso adiantar para vocês que quando um homem perde a dignidade, quando eu falo homem, o ser humano, né? O homem, a mulher, a raça humana, e quando você perde a identidade, você não vai em nenhum lugar. Ou você fica parado, ou você só retrocede. Like no Finestre, nos vemos, sempre força o fino alla fine. E só ratificando o último vídeo que eu falei das prioridades da Juventus, não é que a Juventus não quer ser campeão, ela abre mão de ser campeã.
Entre gastar o que não tem e fechar no vermelho e ficar em quarto ou terceiro e fechar no azul, ela prefere essa opção. Ci vediamo ragazzi, nos vemos, forza Juve fino alla fine. Preocupante, muito preocupante o extracampo.